página 101. Então, para aula de matemática, nós vamos usar a apostila página 101. Oi, Gi. Está conseguindo abrir o áudio? É a tarefa de hoje, né? Assim. Isso mesmo. Tarefa de hoje, correção. Vou compartilhar, então, com você. Espera aí só um pouquinho, que estava dando o bug aqui. Aí eu tive que sair, entrar, sair, entrar. Então, na aula passada, eu comecei a explicar sobre essa comparação dos números decimais e a gente não conseguiu finalizar, cortou bem no finalzinho, né? Mas a gente observar aqui as figuras A e B e pintarmos 7 partes, né? 7 décimos e 7 centésimos, nós podemos ver que tanto essa quanto essa figura, ela possui o mesmo, a parte pintada, possui ali o mesmo tamanho, né? Então, aqui foi pintado 7 décimos e aqui 70 centésimos. Qual que é a diferença? Página 101, para quem está em dúvida. Fala, Ana. Eu só queria saber qual era a página. Tá. Página 101, para quem está chegando agora. E aí, qual que é a diferença aqui? É como se eu pegasse um bolo ou uma barra de chocolate, dividisse em 10 partes e desse 7 dessas partes para você. Ou eu pegasse essa mesma barra ou esse bolo, dividisse em 100 pedaços a mesma barra de chocolate ou o mesmo bolo, só que eu ia dividir em 100 pedaços e ia dar 70 para você. Então, essa parte colorida aqui, de azul, que no caso da minha apostila tá rosa, ela indica que os dois números, né? As duas porções pintadas, elas têm o mesmo tamanho, então são equivalentes. Então, aqui, o que a gente pode perceber é que elas são equivalentes, pois têm o mesmo tamanho. Como as partes coloridas de azul nas figuras anteriores representam a mesma parte do todo, dizemos que os números decimais 7 décimos e 70 centésimos são equivalentes. E aí, nós estamos falando de comparação de números, né? Então, se eu tenho aqui a mesma casa decimal, no caso do décimo, e aqui, se eu tivesse 0,0000, ele teria o mesmo valor. Então, a gente não olha o número inteiro quando eu vou observar uma fração, principalmente para comparar. Eu não olho o número inteiro. Se eu olhar aqui, o 7 é menor do que 70, mas não é assim que a gente lê, nem determina se o número é maior ou menor. Porque o zero, quando a gente está à direita, aqui, quando a gente acrescenta ou retira zeros à direita de um número decimal, esse número ele mantém o valor dele, tá? Esse valor ele não se altera. Então, como que eu comparo um número decimal? A primeira coisa que eu tenho que fazer é observar a parte inteira desse número. Deixa eu só aumentar aqui.
Então, a primeira coisa que eu vou observar no número é a parte inteira. Nós temos dois números decimais. Nós temos dois números decimais aqui. E aí, eu vou olhar a parte inteira. Qual é a parte inteira do número decimal? Aquela que vem antes da vírgula. Então, 4 é menor do que 9, né? Se 4 é menor do que 9, então 4 inteiros e 5 décimos é menor que 9 inteiros e 3 décimos. Ok. E se eu tiver as partes inteiras iguais, o que eu tenho que fazer? Eu não vou... Gente, presta atenção. Você não vai olhar o número que está aqui inteiro. 55 é maior que 35. Não façam isso, porque vocês podem se equivocar. Você vai olhar somente o seu décimo. Qual é o décimo? O primeiro número após a vírgula. Então, vai olhar somente o décimo. O décimo nesse número é o 5 e nesse é o 3. O 3, o 5 é maior do que o 3, então 12 inteiros e 55 centésimos é maior que 12 inteiros e 35 centésimos. Se as partes inteiras e os décimos forem iguais, tenho partes inteiras iguais, décimos iguais. Vou olhar os centésimos. É como você, da mesma forma que a gente faz para colocar as palavras em ordem alfabética. Quando eu tenho um grupo de palavras, eu tenho que colocar ela em ordem alfabética, eu não vou olhando a primeira letra, depois a segunda letra, depois a terceira. A letra que for diferente, que a gente vai ver qual vem antes e qual vem depois. A mesma coisa acontece com a comparação dos números decimais. Você vai olhar número, algarismo por algarismo. Não leiam o número ao todo, porque isso vai fazer com que vocês errem. Possam errar, não que vai errar, certeza, mas vocês podem vir a errar por causa da leitura do número completo, tá? Então, aqui eu tenho o 1, tenho 1 também, o meu centésimo aqui é 2 e o meu centésimo aqui é 8. Sendo assim, o 2 é menor do que 8, então 3 inteiros e 125 milésimos. Lembrando que se eu tenho um número após a vírgula é décimo, 2 números é centésimo e 3 números é milésimos. Décimo, centésimo, milésimo. Então, tenho 3 números, 3 inteiros, 125 milésimos, porque tenho 3 números. E é menor, porque o 2 é menor do que 8. E aí aqui, ó, tá vendo que eles foram indo para os milésimos e foi comparando até chegar num número que é diferente. Se tivesse mais algarismos aqui que fossem diferentes, ia até o próximo para saber qual é o maior. Eu vou usar o outro. Vou deixar aqui, porque já foi tarefa, já provavelmente a maioria já fez. Vocês fazem geralmente de manhã, né? 9,9 inteiros e 8 centésimos, porque eu tenho 2 algarismos. Por que que ele é menor que 12? O que que a gente vai observar primeiro? Eu vou fazer esse primeiro, daí vocês vão fazendo os próximos. O 9, a parte inteira. Observei aqui primeiro. Eu vou trocar esse aqui. Vou pegar o livro, sem ser o livro do professor. Página 100. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar a parte inteira, né? No caso da minha parte inteira, já vou compartilhar aí com vocês, tá bom? No caso da minha parte inteira, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 12. O 9 é maior ou menor do que 12? E aí, quinto ano?
Gente, o 9 é maior ou menor do que 12? Não está abrindo o áudio? Ah, tá. Peraí, então vou liberar vocês para falar. Desculpa. Permitir. Aqui, que ativem o próprio. O 9 é menor. O 9 é menor. Então, 9 inteiros e 8 centésimos, independente dos centésimos, nós sabemos que ele é menor. Agora, deixa eu ver aqui quem vai me dar a resposta. Esther. 54 inteiros e 13 centésimos é maior ou menor do que 54 inteiros e 40 centésimos? O que eu tenho que olhar? É menor. O que eu tenho que olhar primeiro aqui, Esther? Primeiro você tem que achar um número diferente, se for igual. Tá, então a Você parte tem que olhar seu inteiro. igual, o diferente é qual aqui? O décimo, o centésimo ou o milésimo? É o décimo. O primeiro diferente aqui é o décimo, né? Sim. Então, o 1 é menor. Se o 1 é menor, então 54 inteiros é menor do que 54 inteiros e 13 centésimos, é menor do que 54 inteiros e 40 centésimos, né? Giovana, corta aqui, Giovana. Será a próxima da fila, Gi. Então. 160... como que eu leio? Vou deixar vocês lerem. Como que eu leio esse número que está aqui na letra C? Esse primeiro número. 186 inteiros e 1 centésimo. Isso, porque eu tenho 2 algarismos após a vírgula, são centésimos. Eu leio centésimos. E o próximo número, Gi? É 168 inteiros e 9 centésimos. Ok. 186 inteiros e 1 centésimo é maior ou menor do que 168 inteiros e 9 centésimos? É maior, mas para a gente poder saber, a gente tem que comparar primeiro os inteiros. 186 é maior do que 168. Comparamos primeiro a parte inteira e 186 é maior do que 168, né? Ok. Jéssica. E aqui, Jéssica? Lembra que eu não vou olhar aqui, ó. Não é 34 e 340. Se eu olhar dessa forma, 340 parece ser mais, né? Mas vocês vão ver que não é isso. E aí, Jéssica? O que eu tenho que fazer aqui? Cadê a Jéssica? O que eu olho primeiro para comparar esses números decimais, Jéssica? O inteiro. A parte inteira. Como que eu leio esse número aqui, Jéssica? 27 inteiros e 34 centésimos. Ok. Então, vou olhar a parte inteira. Eu tenho 27 inteiros. No outro número, eu também tenho 27 inteiros. E aí? O que eu faço agora? Presta atenção, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo. Ver os números depois da vírgula. O primeiro depois da vírgula. E o primeiro número depois da vírgula é o décimo. Então, vamos olhar o décimo. Eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Xiii! E agora? Ver o outro número. O próximo O próximo. décimos. Aqui eu tenho décimo e centésimo. No caso aqui eu tenho... Opa! Aqui eu tenho décimo, centésimo e milésimo. Então, vou olhar aqui o meu centésimo. Também é igual. E aí, Jéssica? Aqui eu tenho milésimo e aqui eu não tenho. Aqui o meu milésimo é 0. Aqui eu não tenho nada. Que número que equivale a nada? Igual. O 0 também, né? Então, ele é igual. Esse número 27 inteiros e 34 centésimos tem o mesmo valor de 27 inteiros e 340 milésimos, ok?
Vamos lá para o próximo. Acho que todo mundo entendeu essa. Alguém ficou com dúvida nessa? Não? Ana Beatriz está com dúvida? Mais ou menos. Você entrou no comecinho, Ana? Você viu aquela explicação que a Pro deu sobre os desenhos? Porque é assim, o que acontece? O milésimo, ele foi dividido em 1000 partes. E o centésimo foi dividido em 100. O décimo foi dividido em 10. Então, é a mesma porção. Por exemplo, se eu pegar um bolo, eu dividir ele em 1000 pedaços, o mesmo bolo do mesmo tamanho eu divido em 100 pedaços, e o mesmo bolo do mesmo tamanho eu divido aí em 10 pedaços. Desses 10 pedaços, eu vou te dar uma parte. Agora, do bolo que eu dividi em 100, eu vou te dar 10 pedacinhos. Vou compartilhar aqui só para voltar para ela entender, tá, pessoal? Lá na página 101. Então, aqui é como se é a mesma porção do bolo, só que aqui foi dividido em 10 partes, porque eu tenho só os décimos, e aqui foi dividido em 100 partes, por isso que eu tenho o centésimo. Então, se eu pintar, se eu te der 70 pedacinhos desse bolo aqui, cada pedacinho aqui, ó, então aqui tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Se eu te der 7 partes desse bolo, eu vou te dar 70 pedacinhos. 70 quadradinhos de bolo. Mas se eu te dar 70 centésimos, se eu te der 7 partes desse bolo aqui, não vai ficar o mesmo tamanho? Olha só. Você não vai comer o mesmo tanto de bolo? É que aqui não está pintado, eu peguei já outra parte de aluno. Vai ser a mesma porção. Por quê? Porque o zero aqui acrescentado à direita, ele não modifica o valor do número. Quando eu tenho um último zero, quando está no último número. Se eu tivesse 703, 73 e 0 aqui, aí seria diferente. É só quando eu tenho ele aqui no último número, tá? Então, conforme a gente vai fazendo, você vai entendendo. Então, aqui, deixa eu voltar na página lá, certa. Página 102, que vai ser a 105. Então, aqui, esse zero que foi acrescentado aqui, ele não tem valor nenhum. Porque é a mesma coisa, aqui não tem nada e esse zero aqui também vale nada. Então, não olha, você não pode olhar o número decimal como se fosse um número inteiro. Porque 34 é igual a 340 nos números decimais. Vamos lá para a próxima. Por isso que tem que fazer algarismo por algarismo, ok? Vamos lá para a próxima. Ellen. Vou observar aqui inteiros iguais, iguais, modificou o 8 e o 3. Lê para mim esse número, Ellen, esse primeiro número, como que eu leio? 471 inteiros e 298 centésimos. Então, quando eu tenho 3 números, é milésimos, tá? Parece que quando a gente fala ler 200, parece que é centésimo. Mas lembra da quantidade de zeros. Então, quando eu tenho um zero, é décimo. No 10, eu tenho um zero, então é décimo. No 100, é centésimo. Por quê? Porque eu tenho 2. Então, 2 algarismos, 2 zeros, centésimos. Milésimo, 1000. 1000, 3 algarismos, 3 zeros. Ok? Então, 298 milésimos. Vamos observar aqui o 8 e o 3, que é um número diferente. Então, é maior ou é menor esse número do que o outro? É maior. Maior. Vamos aqui para a próxima. Isadora Risse.
662 inteiros e 23 milésimos. Isadora, não está conseguindo abrir? Mateus. Mateus. Como que eu faço a leitura desse número aqui, Mateus? Lembrando que antes da vírgula, o que vem antes da vírgula é inteiro e o que vem depois da vírgula são os números decimais. Se eu tenho só um algarismo, décimos. Se eu tenho 2, centésimos. Se eu tenho 3, milésimos. E aí, Mateus? Como que eu leio esse número, então? Sim. Esse primeiro número eu leio como? Você está acompanhando, Mateus? 662 inteiros Isso. e 23 milésimos. Muito bem, exatamente. E aí, o outro número é 662 inteiros. E eu também tenho 23. Mas esse 23 é o quê, Mateus? É milésimos também? Não, É o quê? décimos. Décimos é quando eu tenho só um número após a vírgula. Ah. Quando eu tenho dois números é sempre, né? Lu, a Jéssica mandou aqui no chat que não tá conseguindo te escutar. Será que é problema? Como que é? A Jéssica mandou no A chat. Jéssica não tá conseguindo te escutar. Não tá me ouvindo? É. Desculpa te proteger. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Peraí. Deixa eu só... Então, aqui, pessoal, presta atenção. Por isso que eu falo que não pode ler, porque parece, ó, é 23. Aqui também 23 eu leio. Só que acontece que essa parte aqui foi dividida em 1000 pedaços. E de 1000 eu tenho 23. Já esse número aqui, ele foi dividido em 100 partes. E dessas 100 partes, nós usamos 23. 23 partes de um bolo que foi dividido em 1000 é muito menor do que 23 partes de um bolo que foi dividido em 100 pedaços, não é? Os pedaços serão maiores. Então, por isso, presta atenção, Ana Beatriz, por isso você não está entendendo. Olha aqui. Ah, beleza, Jéssica, ótimo. Então, aqui, por isso a gente tem que olhar algarismo por algarismo. Eu tenho aqui o 0 e aqui o 2. O 0 já é menor que o 2. Então, nem precisa olhar os próximos, por mais que seja igual aqui, o 23. Eu já sei que esse número aqui é menor, né? Aí, na questão de número 2, era para escrever um número decimal que estivesse entre 1 e 2, por exemplo. Então, qualquer número decimal maior do que 1 e menor do que 1,9, né? Que vai ser menor do que 2. Quais são esses números? Os números decimais entre 1 e 2 é 1,1, 1,2, 1,3,
1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e aí 2. Então, qualquer algarismo que vocês colocarem aqui, né, entre 1,1 e 1,9 está correto. Então, vou pedir para vocês falarem os números que vocês colocaram. Deixa eu ver quem não participou ainda. Samuel, o que você colocou aqui na letra A, Samuel? Eu tô meio perdido que eu cheguei atrasado, né? Mas eu tô copiando aqui. 102, né? Isso. Entre 1 e 2. Quem fez esse aqui? Pode abrir o áudio e falar o número que você colocou. Ou não tinha entendido? Eu coloquei 1,8. 1,8. Tá correto. Poderia ser 1,1, poderia ser 1,2, poderia ser 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 e 1,9. Então, esses são números que estão entre o 1 e o 2, ok? Ele é maior do que 1, mas é menor do que 2. Isadora Risse. Entre o 230 e o 231 estão números decimais. Então, você vai repetir o 230 e vai colocar aqui uma casa decimal após a vírgula, né? Que número que a gente pode colocar aqui? 6. Hã? 6. 6. Pode ser, poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, o 6, né? O 7, o 8 ou o 9. Poderia ser 65? Poderia. Qualquer número que você colocar, repetindo o seu inteiro, que é menor, e acrescentando a parte decimal, ele vai estar entre um número inteiro e o outro. Letra C, quem fez? Fala, Esther. Eu coloquei 10,5. Repete o menor inteiro e coloca ali qualquer número decimal entre 1 e 9. Letra D, quem fez? Não, deixa outro aluno. Vamos ver se tem outro aluno aqui. Matheus. Como que eu faço a letra D, Matheus? Quem fez a letra D? Ana Beatriz. Pro, eu não fiz isso daí porque Então, eu estou explicando aqui. Já expliquei a letra A, já expliquei a B, a C. Dá para fazer a D com a explicação que eu dei nessas 3 questões, né? Você prestou atenção na explicação? E aí, Matheus? Gi, como que eu tenho que fazer aqui? O que você colocou? Eu pus 79,3. 0,3? 5? Tá bem baixinho. 3? Isso. Não. Então, eu repito o meu menor número, prestem atenção aqui. Tem um monte de gente que não fez, não está sabendo fazer e não está prestando atenção na hora da explicação. Aí não vai entender mesmo, se não focar na explicação. Vou repetir o menor número e vou acrescentar qualquer algarismo na minha parte decimal. Então, do 1 até o 9. Qualquer número com a vírgula
após o número decimal, com a vírgula e qualquer número entre 1 e 9 na casa decimal, ai, nem eu, Sara, não tô conseguindo abrir não, depois você mexe com isso aí. Vai ser entre 79 e 80. Letra E. Eu entendi. Posso Então, vamos fazer a letra falar a E resposta da agora. próxima? Então, vamos fazer a letra E agora. Que número que vai estar entre 1012 e 1013, Ana? Pera, primeiro põe o 1012, aí a vírgula Isso. e põe o número 5? Pode ser o 5, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Tanto faz. E entre os 150 e os 151, deixa eu ver aqui quem vai me falar. Cadê o Matheus? Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Seu áudio está desligado. É, Ah, sei lá, tá doido esse negócio. Então, tem um monte de aluno que está saindo da aula. Estou falando que só vou dar presentinho para os alunos de Dia das Crianças, para os alunos que uma lembrancinha de Dia das Crianças para os alunos que estão participando da aula. Aí todo mundo participa, né? Professora, posso Ah. falar? A última. Pode falar. Ai, eu coloquei 150,7. 7. Opa, essa vírgula aqui ficou meio estranha. Vírgula 7, muito bem. Nessas outras questões, era para organizar aqui, nem precisa usar a reta numérica, tá, pessoal? É só você olhar, seguir a mesma sequência. Olha o inteiro, olha o décimo, olha o centésimo. Olha o inteiro, olha o décimo, aqui não tem centésimo, mas não significa que por não ter centésimo, esse número vai ser maior, tá? Não é porque é 7 e aqui é 25 que esse é maior. Ana Beatriz, você tá com televisão aí, Ana? O 2 é menor do que 7, então esse é menor. R$ 3,57 e 3,5, 3 inteiros e 57 centésimos e 3 inteiros e 5 décimos. Vou olhar aqui os inteiros iguais, décimos iguais, aqui eu tenho 7 e aqui eu não tenho nada. Quando eu não tenho nada, significa que é um zero. O 7 é maior do que zero. Então, esse aqui é maior. C, vou olhar os inteiros. 2 é menor do que 5. Então, 2 inteiros e 6 décimos é menor do que 5 inteiros e 66 centésimos. Letra D. Tenho 4 e 4, mas aqui nem tem vírgula. Se não tem vírgula, é porque ele é menor do que o número que tem vírgula. Sempre o número inteiro, né, a parte inteira, se tem décimos, significa que essa aqui tem algumas partes a mais. Então, 4 inteiros e 17 centésimos é maior que 4 inteiros. Então, vocês vão fazer aqui a mesma coisa, tá, pessoal? A gente tem 3 minutinhos. Eu estou fazendo só a correção. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho 3 inteiros e 2 inteiros. 3 é maior do que 2. E, por último, 4 inteiros e 17 centésimos e 3 inteiros e 5 décimos. Vou olhar a parte inteira. 4 também é maior.
Para organizar, vocês também vão fazer a mesma coisa. Lembra da ordem alfabética. Olha os inteiros. Todos têm um na parte inteira. Todos têm o 1 na parte inteira. Vou olhar os décimos. 6, 9, 6, 3, 3 e 8. O menor aqui é o 3. Vou olhar, então, duas fichas que tenha o 3 na casa dos décimos, né? 3 e 3, vou olhar os centésimos, 0 e 7. Qual que é maior, 0 ou 7? Pro, Oi? 7. O Você 7 é não maior, então aqui vai ser 1 inteiro e 30 centésimos, e aqui 1 inteiro e 37 centésimos. Ok, usamos essa ficha, pode falar. Você não tá compartilhando. Tô sim. Pra mim não tá. Não tá aparecendo aí para vocês? Pra mim tava aparecendo. Pra mim tá aparecendo. Tá, eu vou compartilhar de novo, então. Tá aparecendo assim. Peso da minha vida. Vou olhar agora o próximo que vai vir. Nós temos aqui o 6, o 8, o 6, o 9 e o 6. Vamos pegar essas duas que tem 6 aqui, que são as próximas menores, né? 6 e 6, vou olhar a próxima casa. Eu tenho 4 e aqui eu tenho 5. Então, primeiro, tá vendo que ela fica até pertinha, porque a diferença não é muita. 1,65. Oh, perdão. 1 inteiro, 641 milésimos. E aqui 1 inteiro e 665 centésimos. Eliminamos aqui a ficha. Não, não. Hã? E Matheus? Nada, não. Tá ao contrário, professora. Não, Menor não era verdade. 65 é menor do que 641, não é? não. Olha só. Eu já falei para vocês não observarem o número por inteiro. Aqui na casa no meu centésimo, eu tenho 4 e aqui eu tenho 5. Né? Ó, o 4 é menor do que o 5. Porque como aqui tem 3 algarismos, é como se aqui eu tivesse um 0. Entendeu? Não, nunca olhem o número inteiro. Leiam o número como um número